O que um suposto caso de pirâmide financeira tem a ver com um rei português morto no final do século XVI e como essa relação atrapalha a política brasileira até os dias de hoje. Caríssimos peripatéticos, olha eu aqui de novo, professor Renan, o missionário, trazendo mais catilogência e distribuindo a rodo para vocês aqui no canal Missionário, falando hoje de um tema recente que aparentemente não tem absolutamente nada a ver com a construção sócio-histórica do nosso país, mas se a gente for analisar bem a fundo, sim, está diretamente relacionado. Quem acompanha o noticiário financeiro e policial do nosso país tomou conhecimento nas últimas semanas daquele que pode ter sido o maior escândalo de pirâmide financeira da história do Brasil. A empresa GAS da cidade de Cabo Frio, uma corretora financeira que operava no mercado de criptomoedas, foi acusada de operar um escândalo de pirâmide financeira que pode chegar à casa dos 38 bilhões de reais. O proprietário da empresa, suspeito de envolvimento nesse escândalo, Glaidson dos Santos, foi preso no dia 25 de agosto por ordem da Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Mas foi nas últimas semanas, especialmente no mês de outubro, que o caso ganhou repercussão nacional quando apoiadores e clientes da empresa GAS saíram às ruas promovendo carreatas exigindo a libertação de Glaidson. Eles acusavam a justiça de promover crime de racismo contra Glaidson e ainda acusavam o promotor e o juiz de estarem associados ao sistema bancário e financeiro do país, que teria ficado insatisfeito com o fato de Glaidson ter promovido o enriquecimento de pessoas, de famílias mais pobres, graças à atividade no mercado financeiro. Mesmo com muitas evidências indicando a procedência das denúncias, a população de Cabo Frio continuava insistindo na inocência de Glaidson e seus sócios, afirmando que eles haviam promovido uma verdadeira justiça social na cidade. Há alguns dias, inclusive, a notícia falsa de que Glaidson seria solto provocou uma enorme manifestação dos seus apoiadores na cidade do Rio de Janeiro. Depois que ficou claro que Glaidson não seria solto, os manifestantes voltaram para casa, mas ainda assim continuaram alegando a inocência do acusado. Isso nos leva a um questionamento. Por que tantas pessoas, especialmente brasileiros, se deixam levar tão facilmente por discursos fáceis, discursos salvacionistas, mesmo quando todas as evidências lógicas indicam que é uma furada? Muita gente respeitável alega a desinformação, afirma que se trata de uma variante da síndrome de Estocolmo ou qualquer coisa assim. Na realidade, é possível compreender esse fenômeno à luz da história do nosso país e da sociologia. Uma situação que já foi muito analisada e discutida por acadêmicos importantes, como por exemplo Raimundo Faoro, é a de que os brasileiros gostam de escolher lideranças carismáticas que apontam uma possibilidade, um caminho de salvação, de solução para todos os seus problemas de maneira fácil e rápida. Como se um salvador descendo dos céus, num estalo de chicote, fosse capaz de solucionar todas as nossas adversidades. Essa tendência, que nós podemos chamar de salvacionismo, messianismo ou ainda sebastianismo, e já já eu vou explicar o porquê desse nome, é muito presente na nossa sociedade desde o período colonial. E ela está no cerne, no centro do nosso populismo, do nosso histórico populismo, que já produziu tantos desastres na nossa política, na nossa economia e na nossa sociedade. As origens desse fenômeno são históricas. Para a gente entender isso, a gente tem que voltar a Portugal no final do século XVI. Por volta de 1578, Portugal era governado por um rei chamado Dom Sebastião I, da dinastia de Avis. Dom Sebastião, em 1578, tinha 24 anos de idade, não era casado, não tinha filhos, não tinha irmãos e não tinha nenhum parente próximo, com exceção de um tio-avô, que era cardeal da Igreja Católica e já tinha quase 80 anos. Pois bem,
Com todas essas circunstâncias desfavoráveis para a dinastia de Avis, Dom Sebastião partiu para uma guerra santa, uma guerra religiosa contra o sultão do Marrocos. Ele acabou morrendo e seu corpo desapareceu na Batalha de Alcácer Quibir, em 1578. Portugal, então, mergulhou em uma situação dramática. Sem um rei, sem herdeiros ao trono, o país passa a ser disputado por vários dinastas em toda a Europa. Mas o trono de Portugal acaba ficando mesmo com Filipe II de Habsburgo, o rei da Espanha. Quase 5 séculos após a independência de Castela, 2 séculos depois da Revolução de Avis, Portugal voltava à condição de província do Império Espanhol. Na verdade, não exatamente província. Portugal manteve-se como um reino, entre aspas, independente, mas na prática era governado pelo rei da Espanha. Aliás, não só Portugal, todos os seus domínios, inclusive o Brasil, tornaram-se possessão espanhola. Esse momento da história portuguesa ficou conhecido como União das Coroas Ibéricas e durou até 1640, quando Portugal recuperou a independência num episódio conhecido como Restauração. Pessoal, a chamada União das Coroas Ibéricas foi absolutamente desastrosa para Portugal. O país perdeu grande parte da sua marinha de guerra quando Filipe II declarou guerra à Inglaterra. Muitos territórios portugueses, incluindo o Brasil, foram invadidos por inimigos da Espanha, como por exemplo a Holanda. Daí o fato de o Nordeste brasileiro, durante mais de 30 anos, ter permanecido sob controle holandês, e a economia portuguesa ficou em frangalhos. Portugal recupera sua independência, sai da União Ibérica, absolutamente falido, graças a uma política econômica absolutamente desastrada de Filipe II. A situação para os portugueses era tão dramática que muitos começaram a alimentar a esperança de que Dom Sebastião não teria morrido na Batalha de Alcácer Quibir, mas sim fugido em segurança e que a qualquer momento voltaria para restaurar a independência, a soberania e a prosperidade de Portugal. O período anterior à morte de Dom Sebastião passa a ser visto como uma era saudosa de riqueza, de sucesso, prosperidade, de bem-aventurança para os portugueses. Uma época que deixou saudade, mas que voltaria quando finalmente Dom Sebastião retornasse ao país. Esse mito da volta do rei Dom Sebastião ficou conhecido como sebastianismo e começou a ser acalentado também no Brasil. Afinal de contas, o Brasil era parte do Império Português. O curioso é que mais de um século após a morte de Dom Sebastião, ainda havia em Portugal e no Brasil quem acreditasse firmemente que ele voltaria. Inclusive, quando Portugal recuperou a sua independência em 1640, o novo rei português, Dom João IV, da dinastia de Bragança, recusou-se a usar a coroa. E uma das justificativas é a de que os Braganças seriam protetores da coroa portuguesa até o momento em que o seu verdadeiro dono, Dom Sebastião, voltasse para reinar sobre o país. O Brasil, enquanto colônia de Portugal, vai alimentar esse mito que vai perpassar toda a nossa história mesmo após a independência. De certa forma, os brasileiros continuaram e continuam esperando o retorno de Dom Sebastião. Vejam, durante o episódio da Guerra de Canudos, ou Massacre de Canudos, como alguns historiadores gostam de afirmar, e com uma certa justiça, diga-se de passagem, Antônio Conselheiro, líder daquele movimento social no sertão nordestino, dizia que Dom Sebastião retornaria para restaurar a monarquia no Brasil. Esse sebastianismo, que vai adquirindo uma nova cara, uma nova configuração ao longo do tempo, continua presente na história política do nosso país, chegando até os nossos dias. Vejam que, por exemplo, após a redemocratização do nosso país, no final dos anos 80, o mito sebastianista estava muito presente no processo eleitoral de 1989. E em todas as eleições posteriores, as grandes lideranças políticas que se constituíram no nosso país se assentavam sobre um discurso sebastianista. Claro, não era Dom Sebastião, mas era a figura de um líder messiânico, de um líder salvador, que de maneira rápida e fácil, quase milagrosa, resolveria todos os problemas brasileiros. O sebastianismo é um problema grave na nossa cultura política, porque ele impede a formação crítica de cidadãos capazes de questionar o governo e os governantes.
A nossa sociedade se deixa levar por discursos salvacionistas, na política e fora dela. O fato é que enquanto o sebastianismo não for superado pela nossa sociedade, nós não seremos capazes de romper com o populismo, com as tentativas, às vezes muito bem-sucedidas, de enganar a população, não só na política, como eu acabei de dizer no exemplo no início desse vídeo, e a sociedade brasileira continuará sendo enganada por falsos salvadores. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no meu canal, caso não tenha se inscrito ainda, porque a nossa missão está só começando.